Meu querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a nossa força. Estamos aqui para mais um pequeno momento de conselho, de direção, à luz da palavra. O evangelho do dia de hoje, no caso, João 21, de 15 a 19. Vamos ao texto. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, essa palavra, esse trecho do Evangelho de São João é um trecho muito maravilhoso, um episódio muito lindo da ressurreição de Jesus, com muitas nuances. Mas nós vamos extrair o conselho de hoje de um detalhe. O evangelista João se refere a Pedro, nesse relato, como Pedro. E quando ele relata as perguntas, a maneira como Jesus se referiu a Pedro, ele diz que Jesus se referiu a Pedro chamando Pedro de Simão, filho de João. Quer dizer, Jesus não se referiu a Pedro como Pedro. Pedro, tu me amas? Não, por 3 vezes. Embora o evangelista João, quando vai falar de Pedro, diz: então Pedro disse, então Pedro respondeu. Mas sempre que ele relata como Jesus se dirigiu a Pedro nessas 3 perguntas, ele diz que Jesus, por 3 vezes, olhou para Pedro e perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Embora Jesus tivesse mudado o nome dele de Simão para Pedro, mas Jesus se referiu a ele como Simão, filho de João. Como quem diz: olha, eu te conheço. Eu sei quem você é. Eu conheço a sua verdade. Simão, filho de João, você, quem você é, com as suas dificuldades, com as suas fraquezas, com as suas misérias, tu me amas? Isso vale muito para nós. Porque nós somos chamados a amar a Deus, a amar a Jesus de todo o nosso coração, na nossa verdade mais profunda. Simão, filho de João, quer dizer, é você mesmo. Você mesmo. Você que me traiu agora há pouco atrás. É você. Simão, filho de João. Quer dizer, nós precisamos amar a Jesus na nossa realidade, na nossa verdade. Não fingindo ser que somos bons, que somos maravilhosos, que somos perfeitos, que somos muito santos, mas com todas as nossas limitações, com todas as nossas dificuldades. No final desse trecho, talvez fique claro o que significa amar Jesus, porque Jesus disse: olha,
Quando era jovem, tu te cingias, você fazia o que você queria. Você ia onde você queria. Quando fores velho, você vai estender as mãos, outro te cingirás e te levará onde não queres ir. Dizer amar a Jesus é deixar-se conduzir por Ele, é amar a vontade dEle. Amar a vontade dEle mais do que a própria vontade. E o evangelista João termina dizendo, olha, Jesus disse isso se referindo ao tipo de morte, a como Pedro iria morrer glorificando a Deus. Quer dizer, nem todos são chamados ao martírio, mas todos são chamados a amar Jesus dessa maneira, deixando-se conduzir por Ele, a ponto de permitir que Ele nos leve à morte, a morte do velho homem. A morte do velho homem. Então, nós precisamos entender isso, é na nossa verdade mais profunda que nós devemos amar a Jesus, deixando-se conduzir por Ele. Não mais se conduzindo a si mesmo, mas deixando que Ele nos conduza. Não mais se colocando no centro, mas permitindo que Ele esteja no centro. Simão, filho de João, você que ainda não é perfeito, tu me amas? Então, o conselho de hoje é exatamente esse, né? Procure amar Jesus com todas as suas forças, na sua verdade, não vivendo de aparências, não fingindo ser o que você não é, não, mas admitindo sua pequenez, admitindo sua fraqueza, reconhecendo todas as suas limitações. E por isso mesmo, colocando a confiança na graça, amar a Jesus pela graça. Então, e tudo isso vem da oração, né? É na oração que vivemos essa humildade, reconhecendo as nossas limitações, colocamos a nossa confiança em Deus para amar a Deus. Colocamos a nossa confiança em Deus, que nos dá a sua graça, para que com essa graça possamos amá-lo. Busque isso na oração. Busque a graça para amar. Busque a graça, os dons, as virtudes para amar. Para amar. Esse é o objetivo, amar. Amar Jesus com todo o nosso coração. Amém? Fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.